nossa Bíblia em Atos, capítulo 17, versículo 24. Atos, capítulo 17, versículo 24. Os irmãos podem ficar sentados. Os irmãos encontraram? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. O tema nesta noite que eu quero trazer para a nossa reflexão, a nossa meditação nesta noite, o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro. Meus amados, nós defendemos o criacionismo. É o que a Bíblia fala em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, onde Deus criou todas as coisas e todos os seres humanos. Para nós não cremos na teoria de Charles Darwin, que diz que o homem veio do macaco. Nós não cremos na teoria do Big Bang, onde diz que o ser humano foi feito depois de uma grande explosão. Não cremos nisso. Nós cremos sim no que a Bíblia nos relata, no que está escrito. É por isso que a Bíblia diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Então foi Ele que fez o mundo, foi Ele que fez as pessoas, foi Ele que fez os seres animados e inanimados, os seres viventes e aqueles que não são seres viventes. É por isso que o nosso Deus, Ele é verdadeiro. Quando Ele disse em Gênesis capítulo 1, haja luz, haja luminares, haja astro, haja porção de terra, haja água, houve, aconteceu. Por isso que nós não temos nenhuma dúvida, nenhuma vírgula de dúvida, nenhuma sombra de dúvida, que o nosso Deus é verdadeiro. O Deus que nós servimos, Ele não está morto, Ele está vivo, e vivo para todo sempre. O nosso Deus é o único que continua de pé. Os outros deuses com D minúsculo estão todos os mortos, e o nosso continua vivo, continua presente, continua ativo, continua operando,
continua fazendo, continua ministrando, continua falando, continua ensinando, continua revelando, continua salvando, continua curando, continua libertando, continua revelando, continua operando do jeito que Ele quer. Esse é o Deus verdadeiro ao qual nós servimos. Então, nós não podemos ter nenhuma dificuldade para servir ao Deus verdadeiro. Nós não podemos ter nenhuma descrença, nós não podemos ter nenhum vacilo ao servir esse Deus que é verdadeiro. Quando Paulo escreve o capítulo 17, no versículo 24 que nós lemos, Paulo ele vai revelar pelo Espírito Santo que Deus ele é onipresente. Deus ele é onipresente. Ele estava na criação. Ele estava na criação. Façamos. Olha aí a trindade. A trindade. Façamos. 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele estava presente. Por quê? Porque é um Deus onipresente. Ele está presente em todo o lugar. A palavra onipresente significa que Ele está presente em todo o lugar. Ele não se limita, Ele é ilimitado no espaço, irmão. Ele é ilimitado. Ilimitado. Ele não tem limites como nós. Nós temos limites, mas Deus não tem limites. A segunda coisa que o nosso Deus verdadeiro é, Ele é transcendente. Transcendente, quer dizer, Ele transcende, Ele ultrapassa. Quando Paulo escreveu o versículo 25, ele não precisa de coisa criada para ele existir. Por exemplo, se eu servir a Ele, Ele vai continuar sendo Deus. Se eu não servir a Ele, Ele vai continuar servindo Deus. Se eu dar glória, Ele continua sendo Deus. Se eu não der glória, Ele continua sendo Deus, porque Ele é transcendente. Ele não depende para viver, Ele não depende de criatura nenhuma. Logo, Ele é Criador. Então Ele é transcendente, Ele ultrapassa. Nem tampouco é servido por mão de homens, como que se necessitando de alguma coisa, porque Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. É Ele, irmão. Tudo procede dele, tudo emana dele. Ele é uma fonte. Ele é uma fonte que jorra todas as coisas boas que nós precisamos, que nós necessitamos. Então Ele é transcendente. Ele não mora em lugares que foi feito pela mão do homem. Não. Ele não habita em lugares que foi feito pela mão do homem. Por isso que igreja somos nós. Como nós fomos feitos pelas mãos dele. Aí a Bíblia diz em 1 Coríntios 3:16 e em 1 Coríntios capítulo 7, 6 e 17, que ele habita dentro de nós, que é o Espírito Santo. Por quê? Porque foi feito pelas mãos dele. Agora, essa construção aqui não foi feita pelas mãos dele, foi feita pela mão de um pedreiro. Então ele não habita em templos feitos pela mão dos homens. Ele só habita
em templos feitos pelas suas próprias mãos. É por isso que o nome de Jesus no hebraico, Emanuel, significa Deus conosco, irmão. Deus dentro de nós. Ele está dentro de nós. Então ele é transcendente, ele transcende, ele ultrapassa, ele não tem limites. Não, ele é um Deus verdadeiro, ele é um Deus ilimitado. Terceira coisa, terceira característica do nosso Deus verdadeiro é que ele é imanente. O que é isso, pastor? É que ele não está longe do homem. Ele não está longe do homem. Versículo 27: para que buscasse ao Senhor, e se porventura tateando o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Deus, ele está perto do ser humano. O ser humano é que se distancia dele. É por isso que a Bíblia diz no capítulo 59, versículo 1 de Isaías: eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida para salvar, e nem os seus ouvidos fechados para ouvir. Versículo 2: mas são as vossas transgressões que fazem divisão entre mim e vós. Então não é o homem, não é Deus que está longe do homem, é o homem que se distancia de Deus. Então ele está bem pertinho de nós, bem pertinho de nós. Isso significa, irmãos, que quando nós entendemos que Deus está perto de nós, não precisa nem a gente gritar, não. Tem pessoas que associam o grito como se Deus vai ouvir o grito dele. Não, ele não está perto de nós. Quando uma pessoa está perto de nós, a gente procura falar de forma baixa, de forma educada. Então Deus está perto de nós. Se nós estamos procurando obedecê-lo, servi-lo, ele está perto de nós. Quando eu estou conversando com Deus através da oração, quando eu estou conversando com Deus através da meditação, quando eu tenho o meu momento diário, meu devocional com Ele, eu considero Ele como Ele está bem do meu lado. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele está dentro de mim, Ele está perto. Ele não está longe de nós, irmãos. Não está longe, Ele está bem próximo de nós. Tem a irmã que mora ali na rua Manaus, a irmã Maria, entre a Avenida Santa Teresa e a 13 de Maio, que quando ela entrava no quarto dela, ela ouvia a voz do Senhor Jesus conversando com ela. Uma intimidade tão grande. Ela disse para mim uma certa feita, que é a esposa do irmão Valdeci, ela disse: olha, pastor, quando eu vou conversar com Deus, eu coloco uma cadeira aqui e eu peço para ele sentar, para Jesus sentar, e eu ouço a voz dele chamando o meu nome. Olha, aí eu falei para ela: irmã Maria, isso é intimidade. Bom seria que todo crente tivesse isso, mas nem todo crente tem, infelizmente. Ele serve a Deus, parece que Deus está distante daqui lá em São Paulo, quase 3.000 quilômetros. Não, irmão, você precisa entender, compreender, colocar na tua cabeça que Deus, ele é um ser imanente, que ele não está longe do homem. Então, sabendo disso, nós vamos procurar meios, formas, para a gente se aproximar mais dele. Que a sua palavra nos diz, sua palavra nos ensina como nós vamos se aproximar dele. Ao ponto
de nós conversarmos com Ele e Ele conversar conosco. Irmão, eu e você, nós temos que quebrar muitas barreiras ainda. Muitas barreiras. É por isso que muita gente é frustrada quando vai e diz que é oração. Quando vai para a oração, ele volta da oração, ele sai da oração frustrado. Por quê? Porque só ele fala, ou só ela fala. É só um que fala. Não tem conversa, não tem diálogo. Não, irmão, quando você for para a oração, você tem que considerar aquele momento ali como único, como ímpar, como um momento que não vai acontecer mais. Então você tem que estar bem concentrado, você tem que estar bem centralizado, você tem que estar bem convicto daquilo que você vai conversar. A tua mente, o teu espírito, a tua alma, o teu corpo tem que estar ali para conversar com Deus. Tem gente que vai falar com Deus e o pensamento dele está no problema. Vai conversar com Deus e o pensamento dele está em outro lugar. Não, irmão, você não consegue. Quando você está descentralizado, quando você está fora do centro da vontade de Deus, você não consegue ouvir a voz dele. Você pode ter certeza disso. Isso é experiência própria. Experiência própria. Não é aquilo que alguém me disse, não. É porque estou falando algo que eu vivencio. Então você tem que considerar Deus como um ser pessoal. Um ser que vai estar bem próximo de você. Só vai depender de você como é que você vai diante dele. Diante dele. E a gente vê muitas pessoas frustradas, que não acreditam nem na própria oração que faz. Ele depende de outra pessoa. Não, eu vou pedir oração para o pastor porque o pastor é mais usado. Eu vou pedir oração para o pastor porque o pastor jejua. Vou pedir oração para porque o pastor, ele busca muito a Deus. A pessoa não acredita nem na própria oração. Não, eu pedi para o pastor orar porque ele tem mais poder e eu não tenho. São essas coisas aí, são esses detalhes aí que quando você para pensar, quando você para refletir, quando você para olhar para a sua vida, você detecta que você precisa melhorar o teu relacionamento com Deus, porque você ainda está longe de Deus ainda. Eu não estou dizendo que é pecado, que é errado você pedir oração para o seu próximo, não estou dizendo é isso, mas toda vez também, qualquer coisinha que surge, você não se levanta como uma mulher de Deus, como um homem de Deus, para resolver o problema. Deus espera que nós consideremos que Ele esteja perto de nós. Em quarto lugar, quarta característica do Deus verdadeiro. A Bíblia diz que Ele é infinito. Está no versículo 29. Não se assemelha à coisa criada. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação do homem. Tem muita gente que considera Deus como um pedaço de gesso, um pedaço de ouro, de prata, de bronze, de cobre, de ferro, de argila. E Deus não é esse tipo de ser. Deus, Ele é infinito, Ele não se limita a isso. Não se limita a isso. Deus, Ele é infinito. Ele é infinito. Porque Ele não se limita a isso. Os homens é que querem limitar Deus. Não, Deus só trabalha desse jeito. Não, Deus só faz assim. Não, Deus só faz daquele jeito. Não, Deus só fala isso. Deus só não faz isso.
São pessoas que não têm relacionamento íntimo com Deus e querem falar de algo que eles não sabem, que eles não entendem, que eles não ainda usufruem diante de Deus. Para Deus não tem limites. Para Deus não há impossibilidade. Ele é um Deus infinito. Ele não se assemelha a nenhuma criatura dele. Nenhuma criatura dele. Você não pode comparar Deus com ninguém. Com ninguém. Você não pode comparar Deus com ninguém. Porque Deus, ele é diferenciado. Ele é infinito. Toda criatura dele é finita. Mas ele, como é o Criador, ele é infinito. É por isso que ele é o Deus verdadeiro. O artigo está definido. O Deus verdadeiro. Não é um Deus verdadeiro. Não é numeral. É artigo definido. O Deus verdadeiro. Porque não existe outro. Não existe outro. Então, sabendo disso, eu vou aprender que Ele pode resolver tudo aquilo que eu estou precisando. Tudo, irmão. Todas as minhas necessidades, biológica, sociológica, psicológica e espiritual, Ele vai suprir as minhas necessidades. Ele vai suprir as minhas necessidades. Eu sabendo que Ele é um Deus infinito, eu vou acreditar nele, que Ele vai suprir as minhas necessidades. E Paulo disse isso lá em Filipenses 4,19. O Deus de paz suprirá todas as vossas ansiedades. Então, Ele vai suprir. Se eu estou precisando de dinheiro, Ele tem dinheiro. Se eu estou precisando de saúde, Ele tem saúde. Se eu estou precisando de uma cura divina, Ele tem uma cura divina. Se eu estou precisando de uma revelação, Ele tem. Se eu estou precisando de uma palavra, Ele tem. De uma decisão, para que eu não tome uma decisão errada, Ele tem a última palavra. Ele tem tudo. Ele tem tudo. Mas o que a gente vê hoje? Muita gente atribulada no caminho de Deus, na casa de Deus. Muita gente atribulada. Muita gente que não consegue dormir direito. Muita gente perturbada. Uma pessoa perguntou para mim: pastor, quando você trabalha na área de libertação, você ora para o demônio expulsar os demônios, expulsar as enfermidades. O demônio não vai lá não quando tu está dormindo e começa a querer enlouquecer a tua mente, a tua cabeça. Eu falei: não. Por quê, pastor? Porque eu creio no Deus que é infinito, o Deus que controla os céus, a terra e debaixo dela, o Deus que controla todos os seres, no campo espiritual e no campo material. Ele conhece tudo, Ele controla tudo, porque é um Deus que é infinito, e Ele não se assemelha a coisa criada nenhuma. Nunca se esqueça disso. Quinta característica do Deus verdadeiro. A Bíblia diz que Ele é um Deus criador. Ele é a fonte de tudo que existe. Tudo que existe. No versículo 24 que nós lemos, Ele é a fonte. Ele é um manancial. Tudo emana dEle, tudo sai dEle. Ele é o princípio. Por isso que Ele diz: o Deus que fez o mundo
e tudo que nele há. Tudo que nele há, todos os seres vivos, todos os seres viventes, sendo Senhor do céu, da habitação dele, porque tem 3 céus, aqui ele está falando da habitação dele, e Senhor da terra. Tem muita gente preocupada, meu Deus, vão acabar com o mundo, meu Deus, vão explodir o mundo, porque os Estados Unidos têm bombas atômicas, a Rússia também tem, a China também tem, vão apertar o botão e vão destruir tudo, vai acabar com as 193 nações que o mundo tem, mais de 8 bilhões de habitantes, vai explodir tudo, vai acabar com tudo. Quem foi que te falou isso? Sendo que Deus controla tudo. Tudo está no controle dele. Tudo está no controle dele. Ele controla tudo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, versículo 3: Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Pronto, está aí. Sustenta. Quando as pessoas não tinham o conhecimento que tem hoje, eles pensavam que o planeta Terra era sustentado por grandes pilares. Aí o homem foi estudando, né? Viu os outros planetas, viu as galáxias, viu as lácteas, viu o buraco negro, e essas coisas todas. Aí viram que a Terra não tem nada sustentando a Terra. O que é isso? Hebreus capítulo 1, versículo 3. Sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Eita glória! E aí, por que você vive nesse planeta Terra? Você vive preocupado. Estava conversando com a irmã lá na Vila São João. Aí, pastor, para eu dormir, eu preciso tomar um remédio controlado. Eu falei, irmã, para eu dormir, eu não preciso tomar nenhum remédio controlado. Aí eu disse para ela, minha irmã, a Bíblia diz, no Salmo de número 3, versículo 5, eu me deito, durmo, levanto, porque o Senhor me sustenta. Então a senhora não está de acordo com a Bíblia, não. E aí? Então são detalhes, mas que influenciam na nossa vida. Se eu sei que Deus criou tudo, e nós estamos nos relacionando com o Criador, fale com Ele, irmão. Converse com Ele, meu Deus, meu Pai. E até Paulo fala uma expressão linda, Ab, Pai. Ab é no aramaico, significa papai. Ab, pai, significa papai. É o relacionamento que Paulo chama. No Antigo Testamento você não vê nenhum relacionamento desse com Deus. Você vê Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, um Deus distante, longe. Parece longe o relacionamento. Aí no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, papai, mais perto. Então Deus, Ele é Criador, irmão. A criatura não manda no Criador, mas a criatura depende do Criador. Todas as coisas nós dependemos dEle. Todas as vezes que eu falo com Ele, eu digo, Senhor, eu dependo de Ti. Hoje mesmo eu já falei, Senhor, eu dependo de Ti. Eu não posso viver, eu não posso me locomover, eu não posso pensar, negociar, eu não posso meditar, eu não posso, Senhor, pregar e ensinar, se o Senhor não for comigo. Eu não posso me locomover, eu não posso fazer nada, resumindo, nada se o Senhor não for comigo. Então o Senhor é Criador. O Senhor é Criador. E o Senhor se responsabiliza por aquilo que Ele criou. Quem foi que te criou? Não foi Deus? Pois é, Ele vai se responsabilizar por ti. Aí você precisa aprender isso. Aprenda isso aqui, irmãos. Ou você é órfão,
A não ser que você se considere órfão ou se considere bastardo. Mas eu me considero filho e herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, como diz a Bíblia. Romanos capítulo 8, versículo de número 17, 16 e 17. Eu fico estudando, eu procuro aprender na cartilha dos outros. Eu fico estudando como é que as pessoas estão se relacionando com Deus. Como ainda tem pessoas distantes de Deus? Como ainda tem? Como ainda tem pessoas distantes de Deus? As pessoas estão esquecendo que Deus é criador de tudo. Tudo que você vê em ti e em volta de ti foi Deus que fez, foi Deus que criou. E Ele se responsabiliza. Nunca se esqueça disso. A sexta característica do nosso Deus, que é verdadeiro: toda vida tem origem nele. Toda vida tem origem nele. Versículo 25 e 26, está aqui, ó. Nem tampouco é servido por mãos de homens. Deus não depende de ti não, irmão. Para Deus operar, você tem que dar glória a Deus. Se você não dá glória a Deus, Deus não vai fazer. Isso é mentira, irmão. Isso é mentira de pregador. Tem nada a ver isso aí não. Quando Deus quer fazer, não depende de glória a Deus, de aleluia, de fulano crer, de não crer. Não tem nada a ver, não depende disso aí não. Se tiver um no meio do arraial que crê, ele vai operar. Se tiver 5 que não crê, ele vai operar do mesmo jeito. Porque quando ele quer fazer, não tem para onde correr não, ele faz mesmo. E quando ele decide fazer, ninguém atrapalha o agir dele não. Como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá todos a vida, a respiração e todas as coisas. Versículo 26, e de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação. Pronto. Pronto. Então todas as coisas se originam nele. Tudo sai dele. Tudo sai dele. Tudo saiu dele. De apenas um homem, Adão. Adão no hebraico significa barro vermelho. Você que não sabe, vermelho. Ele pega o barro, Gênesis 2:7. Pega o homem, faz o boneco e sopra nas suas narinas alma vivente, diz para o homem ser alma vivente. De um homem só veio todas as gerações que nós vemos hoje. Todas as gerações que nós vemos hoje. Só para você ter uma ideia. Toda a vida tem origem nele, irmão. Aí tu acha que se nós estamos servindo a Ele, buscando Ele de dia, de noite, de madrugada, procurando obedecer os seus ditames, os seus mandamentos, a sua palavra, tu acha que nós vamos ficar só, irmão? Tu acha que Deus não vai cuidar de nós? Se Ele cuida dos passarinhos que está aí, que a gente vê, lá em casa eu sou o primeiro que levanto. Aí como lá atrás do muro, lá do vizinho, lá tem um matagal gigante e o terreno é gigantesco, aí eu já ouço, quando eu abro a parte de cima da porta lá da cozinha, eu já ouço os cânticos dos pássaros. Lá na casa do meu sogro é pombo, lá em casa não é pombo não. Lá em casa é bem TV, são aquelas pombinhas, aquelas rolinhas e outros pássaros bonitos lá que uma vez apareceu lá, parece um pica-pau, aquela coisinha vermelha, a cabecinha vermelha. Aí eu já ouço o barulho deles. Aí eu te pergunto, quem é que sustenta eles? Deus.
Eu não boto nenhuma comida para ele lá, não. O meu sogro bota lá na casa dele. Ele atrai meio mundo de pão. Mas lá não boto comida nenhuma para eles. A fome é tão grande quando ele deve arrasar para cima. Quem é que alimenta eles? É Deus, irmão. Aí você imagina se Deus cuida dos pássaros, se Deus cuida da erva do campo, se Deus cuida aí de outras coisas que não são seres viventes aí, que tem espírito, que tem alma, tem um corpo, mas não tem espírito nem alma. Tu acha que Deus não vai cuidar de nós, que servimos a Ele? Então para que eu vou andar preocupado? Me diz. Tem muita gente perdendo a saúde, irmão. Perdendo a saúde. Só de preocupação, só de ansiedade, preocupado. Não, irmão. Eu tenho que acreditar que Ele me originou. A Bíblia diz que nós somos filhos por adoção. O que é isso? É que Deus nos adotou. Você sabia disso? Nós não estávamos no plano de Deus. Quem estava no plano de Deus eram os judeus. Aí Deus pegou aqui, os judeus rejeitaram a Deus. Está lá no capítulo 1 de João, versículo 11, veio para o que era seus e os seus não o receberam. Versículo 12, mas todos os quantos recebeu Jesus, e creram no nome dele, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E lá no capítulo 8 de Romanos, Paulo diz, chama-nos de filho de adoção, que nós fomos adotados agora por ele. Agora você imagina, você que era órfão, vamos só dar aqui uma análise para você entender melhor, se aprofundar nesse raciocínio. Se você era órfão, ou se você estava lá naquele lugarzinho perto da igreja da Santa Teresa ali, é da igreja lá, não tem um lugarzinho onde ficam as pessoas que precisam ser adotadas? Aí você era um daqueles ali. Aí uma pessoa rica, de condições, vai lá, um homem e a mulher, não, eu me agradei de fulano desse menino aqui, eu vou adotar como meu filho. Aí ele passa a ser o quê? Herdeiro. Se registrou, passa a ser herdeiro agora. Tudo que o homem tem, tudo que o pai tem, tudo que a mãe tem agora, vai passar a ser dele. Então, Deus ele nos adotou, nós somos chamados de filhos por adoção. E nós somos chamados também de herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, que Cristo reinar, e Ele já está lá em cima, à direita de Deus, Ele já está com o seu poderio, com a sua glória. Quando nós chegarmos lá também, nós reinaremos com Ele. No milênio, 1000 anos de Cristo aqui na terra, a igreja vai reinar com Ele. Aleluia. Então Ele nos originou. Nós somos criados 2 vezes. Fomos criados fisicamente, agora criados espiritualmente. Filho de Deus. Em sétimo lugar, sétima característica do Deus verdadeiro. Toda a vida depende dele. Toda a vida. Pare para pensar. Aonde você vê um ser vivente, aí a partir de hoje você que não sabia vai saber por essa mensagem. Toda a vida depende dele. Versículo 28. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então nele vivemos, nele nós nos movemos e nele nos existimos. Então todo ser vivente depende de Deus.
Aí tem aqueles abestados aí, não, a vida é minha, eu faço o que der na minha telha. Não, a vida eu faço o que eu quiser da minha vida. Não, a vida é de Deus. O ser humano depende de Deus. Aí tem aqueles outros à toa, Deus não existe. Deus é inexistente, não existe não. Aí Deus só tira o fôlego de vida dele, ou então joga só uma enfermidade, permite uma enfermidade chamada câncer, e nem o dinheiro que ele tem consegue salvá-lo. Porque todas as pessoas, toda a vida depende dele. A Bíblia diz lá em João capítulo 15, versículo de número 5, Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Então eu e você que servimos a Ele, nós temos que nos render diante da característica de Deus, que todos os seres viventes dependem dEle. Nós vamos nos render, Senhor, eu acredito, Senhor, eu já sei, agora eu vou obedecer, que eu dependo de Ti, Senhor. Aleluia. Nunca se esqueça disso aqui. Nunca se esqueça. Porque nele vivemos, porque nele nos movemos e porque nele existimos. 3 coisas aí, ó. Então você depende dele. Tudo que nós formos fazer, a gente depende dele. Eita, glória a Deus, é verdade. Santo é o teu nome. Tem um homem bem que perto de nós, que só porque ele tem um poder aquisitivo muito grande, o poder aquisitivo dele, muita terra, muito dinheiro. Aí o pastor chegou para ele lá e disse: você acredita em Deus? Ele falou: o Deus é a minha caneta. Só porque ele tem um curso e ele é advogado, só por causa disso, e por causa do dinheiro que ele tem. Aí ele disse: o meu Deus é a minha caneta. Mas ele está dizendo: o meu Deus é o meu conhecimento, é o meu recurso. E a Bíblia diz no capítulo 3 de Provérbios que nós não podemos nos estribar no nosso conhecimento. Ou se seja, você não pode se exaltar. Antes é ser humilde e reconhecer: Senhor, eu dependo de Ti. Aleluia. Eu dependo de Ti. Eita, Eu dependo de Ti, Senhor. Eu dependo de Ti para viver. Eu dependo de Ti para pregar. Eu dependo de Ti para congregar. Eu dependo de Ti para jejuar. Eu dependo de Ti para orar. Eu dependo de Ti para cantar, para louvar, para adorar, para estudar a Tua Bíblia, para ler a Tua Bíblia. Eu dependo de Ti para fazer a Tua obra. Eu dependo de Ti, Senhor, para ter sabedoria, inteligência, compreensão, entendimento. Eu preciso de Ti, Senhor, para me ter uma vida espiritual mais aprofundada, mais íntima contigo. Então tudo que você for colocar aí de adjetivos na nossa língua portuguesa, você vai chegar à conclusão que você depende dele. Tolice